Como um capataz quase famoso, um ex-mórmon que produziu vídeos sobre minha antiga religião, muitas vezes recebo e-mails de mormons crentes que tentam me atrair de volta ao rédio, prestando seus testemunhos para mim. O que é um testemunho bem para os mormons é a certeza metafísica absoluta sobre a veracidade da igreja. Eles são informados especificamente sobre como obter esse testemunho em suas escrituras. Há nuances aqui, mas basicamente você estuda uma questão sobre a qual deseja saber a verdade. Busque o Espírito Santo em oração e o Espírito revelará a verdade a você por fazendo com que seu peito queime um sentimento bom e caloroso dentro de suas escrituras. Também diga a eles que, se eles estiverem seguindo o caminho errado, o Espírito fará com que eles tenham um estupor de pensamento, o que quer que isso signifique, mas este é um método confiável para aprender o que é bom e verdade. Acho que não, vamos começar com o óbvio, como alguém consegue sair da adolescência ainda acreditando que um sentimento bom ou caloroso em suas entranhas é um indicador da verdade ou bondade. Essa é a sua psique, você sabe. Aquela cheia de tudo, aquele estilhaço emocional profundamente enraizado bem entre 90 e 95% desse dano começa quando você teve um pressentimento muito bom sobre aquele certo alguém ou algo, ou de alguma forma que acabou sendo um aglomerado absolutamente inegável, não foi? E seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você se sentiu realmente mal por algo que acabou sendo sem verdadeiro o coração? Seus sentimentos. Obi-Wan era um idiota. Seus sentimentos são tão confiáveis quanto um Ford Pinto do início dos anos 70, que, assim como seu coração, não era nada além de uma zona de deformação gigante projetada para acenda o tanque de combustível e exploda você para o reino vindo. Mas é muito pior do que eu fui mormon por quase 27 anos e praticamente todos os mormons sérios que eu conhecia bem tiveram a experiência de estudar algo, pensando nisso, jesuando sobre isso, orando sobre isso, ficando uma resposta do Espírito Santo, e essa resposta ser tão errada quanto um triângulo de 8 lados. Isso aconteceu em várias ocasiões. Uma vez eu tive certeza absoluta de me casar com o meu namorado do colégio depois de comer um saco inteiro de Feng Newtons. Eles eram gostosos, mas sério, amigos, família, conhecidos, tudo isso aconteceu com relacionamentos de trabalho, investimentos. Você escolhe. É claro, essas confirmações de que o Espírito deu errado sempre são interpretadas, deixando claro em retrospectiva que o Espírito estava certo, e aquela virada sombria que sua vida tomou depois de ouvir o Espírito era exatamente o que você precisava para aprender humildade, graça, paciência, ou como era sofrer com a humilhação de um relacionamento abusivo que roubou sua dignidade e autoestima. Graças ao Espírito Santo eu precisava primeiro que você tivesse o viés de ouvir isso. Você vai se sentir bem com algo que qualquer pessoa normal deveria se sentir bem com. Todos nós nascemos sem saber de onde viemos, por que estamos aqui ou para onde vamos. Sabiamente, essa angústia existencial que todos sentimos sobre essas perguntas é respondida por mormonismo com bastões de doce pó mágico e arco-íris duplos por todo o caminho. Estamos aqui porque um Deus onisciente e amoroso nos colocou aqui como parte de seu plano, e se apenas fizermos o que ele diz, não viveremos apenas o bem-vida aqui e agora, mas todos os erros e injustiças que sofremos nesta vida serão corrigidos na próxima, onde viveremos para sempre com nossa família e amigos em um estado de felicidade interna e glória paradisíaca. Se você estiver interessado em aliviar isso, angústia existencial mais do que a verdade sobre a qual você vai se sentir muito bem, eu garanto, mas lembre-se, se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é. Aprendi isso da maneira mais difícil quando responde a um e-mail de um amigo em Cristo que aconteceu de ser filha de um diplomata nigeriano rico que só precisava da minha ajuda para tirar a fortuna de sua família do país. Eu realmente não tenho mais nada a dizer sobre esse segundo. Você tem o viés de suposição que essa metodologia de seios ardentes assume sem evidências que existe um Deus que este Deus é um Deus pessoal que é bom e se preocupa com os seres humanos. 7 que este Deus responde às orações, e F que este bom Deus pessoal que se importa com os seres humanos e responde às orações da maneira descrita pela Igreja Mórmon. Um seio ardente ainda por cima nos dizem para fazer todas essas suposições injustificadas pelas próprias coisas e pessoas em questão. A escritura Mórmon e aqueles que proclamam ser a palavra de Deus. O raciocínio não fica mais circular do que isso. É a versão epistemológica de um cachorro perseguindo o rabo sem sentido, potencialmente doloroso, com um
Possível lado de tontura é vômito de projétil. Mas o problema real aqui é que no século XXI ninguém precisa dessa metodologia para descobrir se o mormonismo é verdadeiro. A verdade de um mormonismo não se baseia em afirmações de fé, mas sim em uma série de afirmações empiricamente testáveis a respeito dos povos que habitavam a América pré-colombiana do Norte e do Sul. Seu primeiro profeta José Smith alegou traduzir pelo dom e poder de um Deus onisciente um livro contendo a história daqueles povos que nos contaram em detalhes precisos como eles viveram essa história, e esses detalhes estão sujeitos a investigação empírica, e essas investigações mostraram repetidas vezes que o livro de Mórmon está absoluta e inequivocamente errado em praticamente todos os detalhes. Os povos nativos das Américas do Norte e do Sul não eram hebreus de meia idade andando em carruagens puxadas por cavalos, usando espadas de aço, cultivando plantações e criando gado que não existiam nas Américas até depois que os europeus chegaram. O livro de Mórmon está simplesmente errado, o que torna Joseph Smith a Igreja Mórmon é uma fraude. Os Mormons têm uma série interminável de respostas intelectualmente desonestas sobre por que não conseguimos encontrar os casilhões de espadas de aço que deveriam existir, as infinitas carruagens, os cavalos, as colheitas, o gado ou o DNA hebraico que deveria estar presente no genoma de os nativos americanos. É claro, eles gostam de todas as outras religiões. O mormonismo tem apologistas, pessoas que dedicam suas vidas a lidar com as inconsistências das escrituras e doutrinárias, que soam para um homem comum como besteira absoluta. Mas isso é mais revelador de tudo, porque o mormonismo afirma ser, ao contrário das outras religiões que realmente precisam de apologistas. Os Mormons afirmam que sua igreja é liderada por um profeta vivo, às vezes respirando, que fala com e por Deus. Mas se você realmente está falando com Deus, não distribui essas coisas para algum apologista desesperado em alguns think tanks que são patologicamente incapazes de dizer a verdade. Você faz o que os profetas antigos fizeram. Você se deitou com os leões, você caminha através do fogo, você separa as águas, coloca seu povo em segurança e depois afoga todos os egípcios caçando seus espreitadelas. Você use aquele poder de Deus que você afirma ter, assim como os profetas fizeram antes de haver verificação de fatos, e você golpeia seus inimigos com 1500 cc de verdade incontestável, não diluída, no mínimo. Você derrota seus inimigos. Moisés não tinha apologistas, ele tinha as pragas de Noé, tinha a arca e um complexo de Dr. Dolittle. Davi tinha o braço do pecado onde Cofaxem. Elizabeth, quando algumas crianças zombaram de seu caso bastante grave de domácia cromada, ele tinha um casal de ursinhos que os transformava em uma refeição. Cocer profetas mormons até agora. Seus dons do espírito parece estar limitado a se esconder das autoridades federais, construindo uma corporação multibilionária bastante impressionante. Estar recuando na homossexualidade como um ladrão que acidentalmente entrou na casa de Sandy Nugent e sua melhor amiga Beretta de cano duplo. Mormonismo é uma religião que afirma ser liderada pela revelação direta de um Deus onisciente e, no entanto, tem que confiar no patético e desculpas absurdas de pessoas tão codependentes emocional e intelectualmente que alegam que um livro que supostamente foi traduzido pelo dom e poder de Deus foi mal traduzido. Em vez de encarar os fatos, se você tem um profeta de Deus de que não precisa um ecologista, escolhe um ou outro. Você tem problemas que precisam de atenção, precisa saber a verdade sobre isso, ou que você não precisa de alguns pseudo-intelectuais da Liga Agrícola. Quando o profeta fala o pensamento foi bem feito, seu querido líder tem o número de um super ser onisciente em seu problema de Rolodex resolvido. Não é que o objetivo de ter um profeta que fala com Deus não é que a própria vantagem que você reivindica um método superior para a aquisição da verdade. Ao certo, Deus trabalha de maneiras misteriosas. É justo da minha parte pensar que deveria haver alguma vantagem em ter um profeta de Deus capaz de responder a esses tipos de perguntas, especialmente uma vez tão prejudiciais à fé. Acho que não, e deixe-me dizer a você quem mas achou razoável para presumir tal vantagem. Este é B.H. Robert. No início do século XX ele foi um dos pesos pesados do mormonismo, uma autoridade geral na igreja, um estudioso e um defensor articulado da fé, um livro de Mórmon em particular, mas através de uma série de cartas com vários estudiosos, ele percebeu que havia alguns problemas reais com a arqueologia da linguística do livro de Mórmon. Você conhece o tipo de coisa científica que pode realmente acabar com o seu zumbido, mas ele era um homem íntegro e investigou esses problemas com firmeza. Logo ele percebeu que esses problemas eram uma séria ameaça à fé, mas sendo um
homem racional que tinha um peso pesado. Em seu canto, ele solicitou e teve a chance de apresentar este material ao profeta e seus apóstolos, com a intenção de irem a Deus, e obtendo as respostas exatamente o que qualquer pessoa inteligente com um ser onisciente no bolso de trás faria. Certo, então como isso acabou? Bem, depois de 2 dias inteiros de apresentação, isso mesmo houve. Tantos problemas um dia não resolveria. O profeta Mormon e seus apóstolos vão a Deus e obtêm as respostas, irmão. Roberts pediu sem chance em vez disso. Cada homem rose no final da apresentação para você adivinhou para prestar seus testemunhos com lágrimas nos olhos do profeta Joseph Smith Hill. Divindade do livro de Mormon, meus amigos mormons, eu retornaria em um segundo se a verdade estivesse do seu lado, seria tão fácil que você simplesmente me mostrasse as espadas, as carruagens, os cavalos, as colheitas, o gado, o DNA e eu estaria lá, mas quando você investe toda a sua vida quer que os outros façam o mesmo seguindo uma religião que reivindica a revelação divina por meio de um profeta vivo, mas tem que fazer perguntas difíceis. Para o Bray Trust, improvo quando eu tenho uma pilha de evidências de 1 milha de altura aqui. Prova que seu livro é um monte de mentiras, bem, vou exigir muito mais de você do que seu testemunho pessoal e um bom sentimento caloroso em seu estômago, e francamente, você deveria ter um pouco de auto-respeito e fazer um mesmo seio termicamente comprometido ou não. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. I don't really have anything more to say about that.